Então, para orar, nós oramos. Agora, para agradecer, nós temos dificuldade. Todos clamaram. Um coral para clamar, um solo para agradecer. A gente poderia pensar que todo mundo que ora também louva, nem sempre. Tem gente que ora muito, mas não louva nada. Tem gente que é o dia todo ligado. Tem gente que é o dia todo em 1 Tessalonicenses 5,17, orar e sem cessar. Mas parece que chega no culto, cessar de louvar. Porque o louvor está fluindo, a igreja está glorificando, a equipe de louvor está adorando, a letra está no telão e o crente não consegue cantar. Não consegue louvar. Milhões de pessoas oram quando estão doentes, mas depois que elas são curadas, é o coração que adoece e a gratidão morre. Esquecem-se do doador porque ficam admirando a bênção. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Por favor, leiamos a partir do versículo 11, que diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Tomai o vosso assento. Queridos, eu deixarei que vocês descubram o tema da pregação. Normalmente eu dou o tema da pregação, mas eu vou desenvolver o texto e desejo muito que vocês entendam o motivo dessa história. Está aqui em Lucas 17. Esse mundo, espiritualmente falando, é um verdadeiro leprosário. O leprosário era um ambiente isolado de tudo e todos, onde ficavam os leprosos. Curar uma lepra era impossível. Jesus curou 10 imediatamente. E quando aconteceu essa cura, algumas coisas aconteceram. E tais coisas, em alguns ambientes, precisam voltar a acontecer. Os 10 leprosos formaram um coro décuplo, ou seja, um só clamando não alcançaria Jesus à distância. Esse distanciamento revela o compromisso ético deles com a sociedade. Eles, à distância, se unem e clamam. As cordas vocais já estavam dilaceradas pela lepra. Então, se a minha voz é fraca, a sua é fraca e a outra é fraca, juntando nossas vozes fracas, a gente consegue formar um clamor de 10 homens. E eles clamam, no versículo 13, em alta voz. Chamam Jesus pelo nome. Jesus, mestre, a expressão mestre aqui é a mesma de Lucas 5, quando Pedro chama Jesus de mestre, indicando sua autoridade, comandante. Eles sabem que Jesus tem poder sobre a lepra. Jesus tem autoridade sobre a enfermidade. E nós temos então unidade, 10 leprosos na mesma situação. Segundo lugar, nós temos clamor. À distância eles gritaram, clamaram. Isso é clamar. Quando você disser que clamou, alguém que estuda a Bíblia vai dizer: a irmã orou com fervor, gritou mesmo. É gritar, clamar é gritar. Não é? Aí você sussurrou, você orou. Agora gritar é clamar. E há momentos em que é preciso gritar. Desabafo da alma. E eles gritam por causa da distância, da fraqueza das vozes, para chamar a atenção de Jesus, porque por onde Jesus passava sempre havia uma grande multidão.
nós temos a unidade desses 10 leprosos e nós temos um clamor dos 10 leprosos e nós temos humildade. Eles não dizem, eu determino, glória, eu determino, não, tem misericórdia de nós. Eles reconhecem que o clamor não os torna dono de nada, ao contrário, é porque clamam que são dependentes. Eles clamam pela misericórdia. Senhor, ame-nos apesar da nossa miserabilidade. Somos indignos, mas somos necessitados. Tem piedade de nós. Quando eu vejo nesses homens a unidade, o clamor e a humildade, é nisso, ou é disso que muitas igrejas precisam. Muitos crentes precisam. Precisam ter unidade, precisam clamar e precisam se humilhar em oração. E o interessante da unidade é que Jesus diz, olha o versículo 11, ele passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Na Galileia habitam os judeus, Samaria, samaritanos. Diz o texto no versículo 16 que o que voltou para agradecer era samaritano. E o próprio Jesus no versículo 18 diz, não teve nenhum dos 9 para agradecer, senão este estrangeiro. Os irmãos já leram João capítulo 4 e a Bíblia diz que samaritanos e judeus não se comunicavam. Desde quando houve a separação das tribos em Israel, os samaritanos se misturaram com outras nações e os judeus então se afastaram deles. Eles tinham que adorar no monte e os judeus adoravam no templo. E a mulher exorta Jesus em João 4, como sendo tu judeu, pedes água a mim, que sou mulher samaritana. A Bíblia diz que os discípulos se assustaram ao ver aquela comunicação entre Jesus e ela. Só que agora a lepra nivelou judeu e samaritano, tudo bonitinho, unido. Eles não se suportavam religiosamente. Só que a lepra, a enfermidade, a dor os uniu. Por que tem casal assim? Que volta a unir-se na dor. Por que tem crente assim? Que voltam a ter comunhão com o próximo na dor. E Jesus não tem dificuldade nenhuma em nos permitir sentir dores que nos humilhem. Dores que nos humilham. Processos que nos fazem enxergar o próximo como a nós mesmos. Outra pergunta, por que a gente é assim? Tem dificuldade para se unir com quem está crescendo, com quem está prosperando, com quem está melhor do que nós, mas tem facilidade para dizer, ó, estou com dó de tu, estou com tu, não abro, estou aqui perto de tu. Tem gente que não suporta o sucesso do outro. Tem gente que não está com o outro na bênção, na vitória, mas na dificuldade entra um sentimento chamado pena. E às vezes você diz, legal pastor, porque tem gente que só quer estar com quem está bem, mas tem gente que não consegue estar com quem está mal. Pois é, irmão, mas é mal também você não conseguir se alegrar com quem se alegra e só conseguir chorar com quem chora. E a Bíblia nos ensina esse equilíbrio. Precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Então a dificuldade gerou a unidade entre os leprosos. Eles clamam porque eles reconhecem que estão diante do Deus encarnado. E eles pedem com humildade porque eles sabem que a situação deles é miserável e Jesus não tem obrigação de curá-los. Ele cura se ele quiser. Ele é soberano. Por isso eles dizem, mestre. Esse mestre aqui é comandante. Senhor. Se você reconhece o senhorio de Cristo, tu sempre orarás com humildade. Quando à distância eles clamam e se unem, Jesus diz assim no versículo 14, vão e mostrem-se aos sacerdotes, são 10, então eles precisam se mostrar aos sacerdotes. Interessante, é que na lei cerimonial, um leproso só poderia procurar um sacerdote quando ele percebesse que estava sendo curado. Um homem nessa situação só poderia procurar o sacerdote se ele tivesse já sentindo o que fosse tocado em sua pele, porque a lepra tirava a sensibilidade. Percebendo que estava curado, ele precisava procurar o sacerdote para que o sacerdote na porta da tenda ou do templo declarasse-o cerimonialmente limpo. Agora ele não precisa mais ficar no leprosário, ele pode voltar ao convívio social. Só que eles são leprosos, e enquanto eles estão clamando, eles estão leprosos, e enquanto eles erguem a voz, eles estão leprosos, e enquanto falam com humildade, estão leprosos. Ao vê-los, Jesus diz, vão e se apresentem ao sacerdote. Jesus não curou e os ordenou irem aos sacerdotes para serem declarados limpos. Não, Jesus ordenou que fossem. E o texto diz, indo eles, foram purificados. O que o texto está dizendo é, na obediência o milagre aconteceu.
enquanto obedeciam, iam percebendo cada passo que davam em direção ao lugar que Jesus mandou ir, a pele ia sendo restaurada, caminhando e a pele restaurando, obedecendo e a pele restaurando. E agora o que resta é obediência. Que legal! Unidade, clamor, humildade e obediência. É muito crente? Os camaradas se unem, os camaradas clamam, os camaradas possuem humildade e ainda obedecem. Congregação de 10 crentes boa, irmão. E como é bom a gente olhar para esses homens com essas qualidades e dizer: rapaz, eu sou crente há tanto tempo, não sou leproso, eu tenho uma Bíblia que eles não tinham, tenho um tanto de igreja que não tinha no tempo deles, eu tenho o Espírito Santo agindo em mim e eu preciso me unir mais, clamar mais, eu preciso obedecer mais e me humilhar mais. Enquanto os 10 estão indo para cumprir a lei cerimonial, diz o texto, um deles viu que estava curado. Eu estou curado. Voltou, louvando a Deus em alta voz. Ele ergue as mãos e vem louvando a Deus. Eu não sei se ele veio com a mão estendida, se ele veio dançando, se ele veio... Mas o texto diz que ele veio louvando em alta voz. Não quer dizer que aqui tem melodia, mas tem louvores, tem expressividades que glorificam a Deus publicamente. Ele vem louvando a Deus em alta voz até Jesus. Ele volta dando glória a Deus onde Jesus estava. E no versículo 16, a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus e lhe agradeceu. Agora eu quero que vocês entendam. Se apresentar ao sacerdote era um ato de fé. Eles tiveram que se comportar como se já estivessem curados, porque só podiam procurar o sacerdote os que estivessem curados. Se eles estão procurando os sacerdotes agora, é porque Jesus está ordenando que eles se comportem conforme o sonho deles. Isso, irmã, eita glória. O sonho deles era procurar o sacerdote para ouvir o sacerdote falar assim: vocês estão curados. Aí o sacerdote deveria falar para a sociedade: aceite-os, não os rejeite. E eu fico observando quando Jesus os faz se comportar conforme o sonho. Para algumas pessoas: eu tenho um sonho. Mas se você tem um sonho e não se põe na posição da realização do seu sonho, você não sonha, você delira. Igual eu falei, os varões que ficam na rede: sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Na rede: enche-me e usa-me. Na rede? Quer ser usado, mas não procura nada para fazer. Quer ser cheio de Deus, mas não está nas orações da igreja. Quer ser cheio de Deus, mas não sabe o que é passar pelo processo do jejum. Quer ser cheio de Deus, mas é até 4 horas da manhã no TikTok e Netflix. Como? Se comporte conforme seu sonho. Pastor Cláudio Duarte, certa feita, disse que a menina quer casar com o príncipe, mas beija o reino todo. Como? E os meninos também. O menino quer uma Rebeca, mas só chama a atenção dele a Dalila, a 3 em 1. Dalila, Jezabel, mulher de Potifar. Como, varão? Você precisa se comportar conforme o seu sonho. Irmão, hoje eu e o pastor sem meia, na moda, nós, atual. Agora, eu tô com 34 anos, eu fiz agora em janeiro. Imagine há 29 anos atrás, eu criança, 5 anos de idade. Não era moda usar terno de sem meia, não. E eu queria ser pastor com 5 anos de idade. Foi numa manhã de escola dominical que eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu sempre gostava de ir de terno para a igreja. Eu lembro que quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, a minha mãe empregada doméstica, e quando ela recebia o saláriozinho dela, ela colocava assim os conjuntinhos. Nós somos 5 homens e uma menina. Aí ela colocava os conjuntinhos assim, tudo em cima da cama dela: vermelho, azul, amarelo, verde. E cada um escolhia a sua cor de conjuntinho, mas era camisa e short. Aí eu chegava e dizia: não quero não. Não vou para a igreja de short não, eu sou pastor. Mas não achava terno de criança. Uma vez eu ganhei um sapato de mulher socialzinho, fechadinho. A marca era Dakota. Porque eu pensei que era sapato social e eu escolhi o sapato. A irmã que me presenteou era mais simples do que eu. Olha, achamos, mas não era. Eu metia papel higiênico assim nos dedos, só para eu ter um sapato social para ir para a igreja de pastor. Aí quando eu passava na rua de pastor, os meninos riam de mim. Riam de mim. Por quê?
Vou contar uma história. Uma dessas noites que minha mãe colocou a roupinha da gente para todo mundo ir para a igreja, ia todo mundo a pé. A igreja era na nossa rua mesmo. Lembra quando a Maria e José pensaram que Jesus estava com as caravanas? Antigamente era assim, a mãe ia para a igreja e os filhos dela se misturavam com os filhos dos outros, e aí achava a tia, a avó dos outros, entendeu? E ali no meio, todo mundo levando e reconhecendo, comendo farofa, e a gente ia para a igreja no meio dos filhos dos outros. Eu deixei os meus irmãos irem primeiro, eu fiquei por último. Meus irmãos foram e eu fui de porta em porta pedindo paletó de um, camisa de outro, calça de outro, porque era congresso de criança e eu queria ir de pastor. Aí eu fui pedindo para a vizinhança. Irmão, quando eu cheguei na igreja, minha mãe tem a foto até hoje. Paletó marrom, gravata vermelha, camisa cinza, calça jeans e um tênis furado no dedo, que eu não achei o sapato social naquele dia. Mas quando eu cheguei na porta da igreja, minha mãe falou, meu Deus. A minha mãe era dirigente da classe das crianças. Irmão, eu enfrentava as risadas das pessoas, dos meninos da minha idade. Os adultos achavam bonitinho, mas as crianças tiravam a onda mesmo. Eu dizia, tua mãe, vai rir do teu pai. Mas eu não deixava de me vestir como pastor, porque eu queria ser pastor. E hoje eu sou pastor, hoje eu sou pregador. Eu me comportei conforme o meu sonho. Você quer ser pregador, mas não lê um livro teológico no mês. Você quer ser evangelista, mas não conhece a biografia do maior evangelista do nosso século. Meu Deus do céu. Aqueles homens, o sonho deles era estar diante do sacerdote e ouvir o sacerdote dizer, vocês estão puros. E antes que fossem curados, Jesus disse, então se comportem conforme o sonho. Vão e se apresentem ao sacerdote. E eles foram, só que agora eles são judeus. 9 são judeus. 1 é samaritano. Deixa eu perguntar para quem está ligado. Judeu e samaritano se comunicavam? Não. Eram quantos judeus? Diga 9. Quantos samaritanos? Então se os 9 foram e só 1 voltou, ele olhou para si mesmo e disse, peraí, sendo eu samaritano dodói, me aceitam. Eu samaritano leproso, os 9 me aceitam. Agora eu curado, sendo samaritano, não vão me aceitar. Talvez os sacerdotes me rejeitem, porque eu sou estrangeiro. Sabe de uma? Eu vou abrir mão da lei cerimonial e vou agradecer quem me curou. Eu vou voltar para ele, porque lá eu posso ser rejeitado, mas aqui eu sei que eu não serei. Alguém está entendendo isso, irmão? O mundo rejeita, Jesus cura, purifica e abraça. Jesus nos lava dos nossos pecados e nos mantém na presença dele. Ele volta dando glória a Deus em alta voz. E quando ele vem dando glória a Deus em alta voz e se prostra, ele agradece. Aí Jesus diz assim, não foram todos os 10 purificados? Diga assim. Sim. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus? A não ser o estrangeiro. Jesus não está desprezando o louvor do samaritano. Jesus está confrontando a falta de gratidão dos judeus, dos 9. Não teve nenhum que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. O que ele está dizendo é, esse estrangeiro não tem os sacerdotes que os judeus têm. Esse estrangeiro não tem o templo que os judeus têm. Esse estrangeiro não tem a mesma capacidade teológica que os outros têm. Só que aqueles que têm mais do que ele, religiosamente falando, cerimonialmente falando, estão lá com os homens. E esse que tem tão pouca instrução, está aqui me agradecendo publicamente. Olha que coisa linda, Jesus está confrontando quem não é grato. E ele está lá, glória, te louvo, te bendigo, tu é maravilhoso. E Jesus está descendo a lenha nos outros, e ele, meu compromisso é com tu. E Jesus descendo a lenha nos outros, e ele, tu és santo, lindo, maravilhoso. Ele está aqui adorando diante de Jesus. Agora, quando ele acaba de agradecer, Jesus olha para ele e diz assim, vá, a sua fé te salvou. É sobre isso que eu quero falar com vocês, que a gratidão está escassa. A gratidão, como a gente percebe aqui no texto, é a mesma proporção. 1 para 10. Na realidade, 1 entre 9. Normal. Em cada 7 dias da semana, a gente se dedica ao Senhor Jesus. A proporção, queridos, não é normal. Jesus olhando a maioria leprosa, de coração e de alma, porque não sabem abrir a boca para agradecer. Quantos clamaram? Lembra? Quantos clamaram?
10. Quantos agradeceram? 1. Para clamar é coletividade, mas para agradecer é individualidade. Meu Deus. Para clamar, 10. Para agradecer, 1. E a gente faz do mesmo jeito. 9 curados, 1 agradecendo. 9 curados, 1 louvando. E ele começou a agradecer quando percebeu a cura iniciando no seu corpo. Nós somos ingratos porque nós maximizamos resultados. E assim não agradecemos a Deus pelas pequenas coisas, pelas pequenas experiências. Não louvamos a Deus pelo paladar. Na pandemia, quando tu voltou a sentir o gosto das coisas, lembra que tu falou até línguas? Ali tu voltou a agradecer. Só que nós não agradecemos a Deus pelo paladar. Agradecemos a Deus quando tem uma comida especial na mesa. Não agradecemos a Deus pela capacidade de andar. Mas queremos agradecer quando adquirimos um carro. Isso é bom. Mas o Espírito está dizendo, é uma gratidão incompleta. Você está limitando o seu culto, atrasando o seu crescimento na sua devoção. Pela misericórdia de Deus, temos a capacidade de ouvir. Mas a gente consegue dar um glória a Deus alto quando alguém nos impulsiona. E só pelo fato de estarmos aqui, muitos dentre nós já poderiam estar louvando a Deus bem melhor. A ingratidão é tão grande que quando você abre os evangelhos, demônios dizem, somos muitos. Mas os gratos não podem dizer, somos muitos. Spurgeon disse que aqueles que louvam a Deus são tão poucos que até uma criança poderá relacionar os seus nomes, e confirmar a quantidade de quantos estão ali de fato louvando a Deus, de tão poucos que são. Então, para orar, nós oramos. Agora, para agradecer, nós temos dificuldade. Todos clamaram. Um coral para clamar, um solo para agradecer. A gente poderia pensar que todo mundo que ora também louva, nem sempre. Tem gente que ora muito, mas não louva nada. Tem gente que é o dia todo ligado. Tem gente que é o dia todo em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Mas parece que chega no culto, você sai de louvar. Porque o louvor está fluindo, a igreja está glorificando, a equipe de louvor está adorando, a letra está no telão e o crente não consegue cantar. Não consegue louvar. Milhões de pessoas oram quando estão doentes, mas depois que elas são curadas, é o coração que adoece e a gratidão morre. Esquecem-se do doador porque ficam admirando a bênção. Oramos para dormir, oramos para comer, oramos para viajar, oramos no culto. Agora, irmão, o louvor vai continuar, oração não. Assuste não. A oração é para a terra, o louvor é para a eternidade. Quando você está cantando, você já está se conectando com a eternidade, na presença de Deus eternamente. A oração vai acabar na eternidade, irmão. Para que a gente vai orar por cura, se não haverá mais doença? Para que vamos orar por consolo pela perca de alguém, se não haverá mais morte? Para que fazer campanha de oração por portas abertas? Não haverá mais maldição, vai ser tudo transformado. Não oraremos mais o Salmo 23, estaremos diante do sumo pastor e o rebanho só eternamente. E deixa eu apertar mais um pouquinho. No inferno, os ímpios clamarão por misericórdia, como o rico clamou a Abraão na parábola, mas não serão ouvidos. E a igreja? A igreja não vai precisar orar, ela só vai louvar pelas orações que ele respondeu e pelas orações que ele não respondeu. O louvor é para a eternidade. Louve. Pastor, eu canto ruim. É só não cantar no microfone. Mas louve em nome de Jesus. Nós obedecemos cerimonialmente. Nós cumprimos ritual. Olha aqui, ó, eu pregando com a Bíblia aberta. Ritual. E vocês sentadinhos ouvindo. Ritual. E o versículo aparecendo aqui é o ritual. A gente cumpre isso em todos os cultos. É a característica da igreja. Na pregação a gente senta, o pregador fica em pé, até porque ele que é o garçom e a gente é o cliente. Aí vocês se assentam e o pregador serve. E a palavra aqui atrás sendo projetada para melhor compreensão de vocês. Nós cumprimos o ritual bonitinho. A gente chega, dobra o joelho, ora, a gente levanta, bate palma. Seja bem-vindo em nome de Jesus, volte sempre. E a gente faz o pix, a gente dá a oferta. E depois a gente senta e diz, canta, cantou, prega, pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Amém. Né? Não é só católico que faz isso, luteranos também. Então a gente cumpre rituais. 10 cumpriram, ouviram Jesus falar. Os 10 foram para cumprir o ritual. 9 continuaram cumprindo o ritual da cerimônia de purificação. Mas um disse, eu não estou muito ligado no ritual, mas eu quero agradecer, eu quero louvar. Aleluia!
Lemos a Bíblia, fechamos os olhos, levantamos as mãos. Alguns ainda fazem o sinal da cruz. Práticas piedosas exteriores são fáceis de exercer. Mas o coração? E o coração? Será que aí dentro tem um aleluia de verdade? Será que aí dentro tem eu te louvo de verdade? 9 cumprindo rituais, só um agradecendo. Irmão, eu tive que anotar isso aqui. Se fôssemos mais gratos, não haveria necessidade de se fazer campanhas para as missões. Se fôssemos mais gratos, não precisaríamos motivar o povo de Deus a render louvores. Se fôssemos mais gratos, não precisariam insistir que nós glorificássemos ao Senhor. Somos ingratos desde o jardim do Éden. E o Espírito tem que ficar sempre nos lembrando, nos avivando, nos renovando. Se não tivesse crente ingrato aqui, Deus não me daria essa palavra. Então aproveita. O pai disciplina o filho que ama. O pai disciplina o filho que ama. Louve, agradeça. Espero que vocês que vieram aí, enviaram o papelzinho. Eu louvo a Deus nesse culto por essa vitória. Já estejam aí com a mão levantada, coração quebrantado. Te louvo, te amo. O Senhor merece, eu não mereço, mas o Senhor merece toda a honra, glória e adoração. Então não se preocupe. Quando a gratidão for individual, quando todos estiverem murmurando e você conseguir louvar, você pode pecar acompanhado. Você pode ir para o inferno acompanhado. Mas no momento em que você obtém a salvação, é obrigação sua e não da coletividade agradecer. Aleluia, 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 aleluia. Se alguém quiser se alegrar com você, que se alegre, mas a obrigação não é de todos, é tua. Eu lembro quando eu falava com minha mãe, mas todo mundo faz, e ela, tome o tapão, você não é todo mundo. Ele abandonou a companhia dos 9 e veio ficar com quem? Com Jesus. E se nunca mais ele se encontrasse com os 9, não tem problema. Tem Jesus, tem milhares e milhares de anjos. E na eternidade vai se encontrar com a igreja. Vamos nos unir em um coro de gratidão. Às vezes você tem que se afastar de certas pessoas que atrapalham o seu louvor, que atrapalham o seu culto. Não foram purificados 10, onde estão os outros 9? Ele vendo que estava curado, voltou. Vendo que estava curado, voltou. Vendo que estava curado, voltou. Os outros, olha, estamos curados, mas a gente precisa cumprir a lei cerimonial. Ele, rapaz, eu não sei se vocês vão me aceitar lá. Eu vou voltar logo para agradecer quem eu sei que não me rejeita. Ele volta logo, ele volta logo. Fala comigo, ele volta logo. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque gratos não se atrasam. Gratos não esperam o culto ficar lotado. Não. Gratos na hora que recebe a notícia já louva. Gratos sabem que Ele é bom em todo o tempo. No quarto fechado, dirigindo aquele carro, ou debaixo daquela escada, ou dentro daquele banheiro, agradeça. O céu está vendo, Jesus está vendo, e seu louvor está subindo. Na mesma hora, Ele não atrasa a gratidão. Voltou louvando a Deus em alta voz. Primeiro, gratos não se atrasam, porque a gente é apressado para pedir, lerdo para agradecer. Ele volta logo. Talvez ele pensou, os sacerdotes eu terei sempre aqui. Jesus está passando, deixa eu aproveitar. Ele vem louvando a Deus em alta voz. Por quê? Porque gratos não se envergonham do Deus que lhe abençoa. Gratos não tem vergonha do seu Salvador. Pule, chore, levante a mão, agradeça, põe o som alto, mas agradeça. Ele vem louvando a Deus em alta voz. Por quê? Porque antes ele tinha que se unir com mais 9 para o seu clamor ser ouvido. Mas agora ele sente que as cordas vocais estão renovadas. Eu vou usar para louvar. Eu vou usar para louvar. E ele, olha que coisa linda. Fala comigo. Ele falou alto para pedir. E agora, para agradecer, ele também fala alto. Proporção, meu irmão. Vai lá no mundão, tu pulava carnaval, tu ralava a bucha a noite toda. Onde os amigos faziam programações, tu estava dentro. Aí agora tá salvo. Tá desproporcional. Primeira vez que eu preguei em Palmas, uma igreja pequena, falando de estrutura.
Eu na introdução da mensagem, como vocês viram aqui, como eu introduzo a mensagem, aí o cara do meu lado direito: glória, 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 glória a Deus! Eu falei, daqui a pouco eu levo um murro. Eu continuei a mensagem, e ele: glória, glória, glória a Deus! Aí eu tive que dar uma nele. No microfone eu falei: espera entender para depois da glória. Mas não teve jeito. Oh, glória, glória, glória a Deus! Eu falei: meu Deus, a igreja é pequena, o cara não tá vendo que ele tá atrapalhando não. E o som da igreja era aquele da pamonha. Olha a pamonha, olha o carro do ovo. Um som muito limitado, e o glória a Deus dele era muito alto. Acabou o culto, eu falei pra Luana: amanhã de manhã esse cabra me escuta. Como assim? Eu vou pregar sobre a ordem no culto. Sério. No domingo de manhã, estávamos na recepção e chega o carro para buscar. Quem era? Glória, glória, glória a Deus. Eu olhei para a Luana e falei: pastor Joselém, olhei para a Luana e falei assim: Deus é fiel. Não vou precisar sacrificar o rebanho inteiro por causa de uma ovelha. Vou sacrificar a ovelha agora. Ele vai me escutar. E quando eu sentei, coloquei o cinto, Luana o cinto, ele olhou para mim e eu olhei para ele na mesma hora, o olhar cruzou. E eu chamei: varão. Quando eu disse varão, ele conseguiu falar primeiro: varão! Eu era do mundão. Agredia minha esposa quando ia para o culto. Proibia ela de ir em alguns cultos. Aceitei Jesus, sou novo convertido. Assisti muito DVD seu. E ontem, quando o senhor entrou para pregar, o pastor falou assim para mim: fica firme que um dia tu vai ser pregador também. E aí, varão, no mundão eu era tudo isso. E agora estou debaixo de uma profecia dessa. Oh, glória, glória, glória a Deus. Eu já estava me sentindo humilhado. Eu já estava me sentindo quebrado. Pastor Jean, eu estava me sentindo torturado. E vocês ainda aplaudem. Quando eu estava me sentindo quebrado, o Espírito Santo falou assim para mim: tá vendo aí? Não reclama. Só reconhece o valor da gratidão, que não esquece de onde eu lhe arranquei. Você lembra o que Deus fez na sua vida? Você lembra de onde Deus lhe arrancou? Abre a boca, irmão. Aplaude a Jesus, irmão. Ele te salvou, te restaurou. Aleluia! 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 Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, mais humilhado e cheio de amor. Mais grato a... Lembra do começo? Ó meu Senhor, ó meu Senhor, tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu. Mais grato. Recebe, Jesus, o louvor da sua igreja. Recebe, Jesus, o louvor desses homens e dessas mulheres. Mais grato a ti. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te bendizemos, Jesus. E eu encerro agora. Onde estão os 9? Diga com o sacerdote. Ficou feio demais. Onde estão os 9? Plural. Onde estão os 9? Onde estão os ingratos? Com quem o grato está? Os ingratos estão ouvindo homens. O grato está ouvindo Deus. Os ingratos
estão ouvindo os sacerdotes falarem assim, ó. Vem com agulha. Tá sentindo? Tô. Tá sentindo? Senti sim. Sua pele tá limpa. Mas o grato tá com a pele limpa e com a alma salva. Tua fé te salvou. Os ingratos estão curados por fora, doentes por dentro. Mas aquele que veio louvando está curado por fora e curado por dentro. Ah, irmão, eu encerro agora. Os ingratos estão vendo a face dos... Os ingratos estão vendo o rosto dos... Mas o grato está vendo a face de Jesus. A experiência dos ingratos foi a distância. Cura nós! A experiência do grato foi prostrar-se, ficar pertinho dele. Experiência essa que teremos no dia do arrebatamento. E agradeceremos eternamente. Mude. Mude. Deixa o Espírito trabalhar no seu caráter nessa manhã. Para de focar só nas coisas ruins. Muitas coisas gloriosas já aconteceram. E tem ainda para acontecer. Se você está achando difícil glorificar pelo que passou, ou apesar do que passou, eu te desafio a colocar canções de gratidão pelo que está vindo aí. Fica em pé.